Olá, sejam bem-vindos a mais um programa BNews Entrevista. O BNews Entrevista está sendo gravado e transmitido a partir do estúdio BNews, instalado aqui no Expo Brasil Export, que está sendo realizado durante a própria edição deste ano do Brasil Export aqui em Brasília. No BNews Entrevista você tem uma análise apurada, aquela informação com qualidade de personalidades, autoridades e executivos dos setores portuário, de logística, transportes e infraestrutura. Também tem aquela visão específica de quem sabe, como ninguém, lidar bem com o poder público, tanto no aspecto de regulação, quanto também ao tratar entre o executivo e o legislativo. E essa daí é a descrição ideal do convidado agora do BNews Entrevista. Foi diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, órgão regulador do setor, foi secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários no último governo, diretor na Companhia Docas do Rio de Janeiro e agora como presidente executivo do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que é o braço técnico da Comissão Mista de Portos e Aeroportos do Congresso Nacional, na qual vai ter que trabalhar todos os projetos envolvendo portos e aeroportos com o Congresso. Eu recebo aqui no BNews Entrevista Mário Povia. Mário, muito obrigado pela tua participação. Prazer estar aqui com você, Leopoldo. Mário, o IB chega neste 2023 já com projetos prioritários e estratégicos, com um desafio de lidar com o Congresso, que tem com alguns nomes que conhecem do setor, sim, mas com vários nomes que têm um conhecimento mínimo, um conhecimento muito tímido do que é o setor portuário e do que é o setor aeroviário. Talvez seja já esse o nosso primeiro desafio, né, Leopoldo? Levar um pouco para dentro do ambiente Câmara e Senado, né? O que é hoje, o que representa hoje portos, aeroportos e infraestrutura, né? Também levar um pouco das agruras do setor, né? Que não é, vamos dizer assim, própria do setor. Algumas questões são transversais que envolvem outras áreas, né? Como burocracia, por exemplo. Mas é importante ter essa via dupla de diálogo entre empreendedores, entre aqueles stakeholders que atuam em portos, aeroportos e infraestrutura e os parlamentares. Eu acho que esse talvez seja o nosso primeiro desafio, né? Abrir esse canal de diálogo, abrir esta agenda e a frente parlamentar, que foi recém-criada, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa comandando isso, né? Criando um instituto para ser uma frente técnica, um braço técnico da frente, né? E acho que essa é um pouco da nossa missão, um pouco do que a gente pensa em levar adiante, uma agenda ousada, inovadora, mas sobretudo, né, de ouvir, né, as principais demandas e buscar ali uma compreensão dos parlamentares e discutir talvez a melhor solução. Talvez não seja uma alteração legislativa, talvez não seja um projeto de lei, talvez sejam regulamentos internos, talvez sejam conversas em âmbito administrativo com ministérios, com agências reguladoras, com outras autarquias, mas é por aí que a gente deve caminhar. Mário, você utilizou uma palavra muito peculiar, é uma agenda ousada. Obviamente, a criação da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos ajuda, facilita muito, mostra um empenho do atual Congresso para esses dois setores. Entretanto, historicamente, conversar com o Congresso sobre portos e aeroportos sempre foi um desafio, porque são temas muito técnicos e nem todos os parlamentares ou demonstram interesse ou acabam se envolvendo numa questão que sim é estratégica para a economia, é estratégica para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Quando falamos da região norte, por exemplo, a mobilidade urbana passa efetivamente pelo transporte aeroviário. Como você pretende melhorar a interlocução ou atrair o interesse do Congresso para os importantes projetos desse setor? Eu acho que, a princípio, Leopoldo, a gente tem que identificar, né, aqueles parlamentares, né, formadores de opinião e aqueles que se dedicam mais efetivamente à causa, digamos assim, né? E, ao contrário do que vinha sendo feito anteriormente, né, do parlamentar ter o contato com o tema
já com um projeto de lei encaminhado, né, você trabalhar o assunto, né, nas assessorias, né, mostrando efetivamente, né, qual é o problema, qual é a solução proposta, o que está subjacente a tudo aquilo, né, porque nós não temos uma agenda oculta, né? Acho que ao fim e ao cabo nós queremos o quê? O desenvolvimento do país, tá certo? E um país, um desenvolvimento que seja sustentável, né, que seja eficiente, que o usuário pague uma tarifa justa, não é? E que o empreendedor seja remunerado adequadamente. Eu acho que tendo esse pano de fundo, né, tendo transparência no processo, né, caberá a gente sensibilizar, exatamente levar, né, números, levar argumentos, levar pontos de vista e, de novo, com diálogo, né? Talvez essa parte, que talvez seja prévia ao projeto de lei, talvez seja prévia, né, a uma deliberação, né, que a gente possa trabalhar mais em termos de instituto e de frente parlamentar, né, para trabalhar, deixar um terreno mais fértil para quando surgir a discussão, tenha um nível de informação mais elevado. Bom, você estava falando da agenda do IB, da agenda portuária e aeroportuária no Congresso. Certamente uma das prioridades dessa agenda é o caso do reporto, o regime que prevê uma isenção parcial, mas ainda assim uma isenção tributária nos investimentos privados em portos e ferrovias. Esse é um regime cujo prazo vence agora, no final do ano, 31 de dezembro, e há uma articulação tanto do setor privado quanto até mesmo do Ministério de Portos e Aeroportos e do Ministério dos Transportes, que responde pelo modal ferroviário, voltada a uma expansão desse regime, a um novo prazo para esse regime. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, chegou a citar até que estava defendendo 5 anos de prazo. Como é que está o desenvolvimento desse projeto no Congresso, Mário, e como é que o IB pretende trabalhar o reporto? Bom, a gente tem a primeira boa notícia, que é o deputado Paulo Barbosa como relator, não é? Então, acho que isso deixa a frente parlamentar, né, bem representada no tema, com o principal parlamentar, né, o mentor da frente, encabeçando o assunto, não é? O fato de ter os ministérios também alinhados é muito importante, e essa ideia dos 5 anos eu acho que é o melhor dos mundos hoje para a gente conseguir levar a agenda adiante. Nós temos pouco tempo, você falou bem, o regime já se expira aí no final do ano. Temos 2 meses e meio, né? 2 meses e meio, mas eu acho que a ideia agora é um trabalho intensivo, porque o assunto não é novo, né? E realmente de aglutinação, de sensibilização, e eu acho que esse trabalho, o IB não conseguirá ajudar muito, até pela escassez do tempo. O próprio deputado e a frente parlamentar já estão imbuídos nisso. A gente vai trabalhar, evidentemente, para dar um suporte técnico no que for necessário, trazendo os números, né, uma base de dados, mas eu acredito que o deputado Paulo Barbosa é o grande, vamos dizer, player, o grande sim, o grande agente, né? O grande agente dessa postergação, e eu estou muito, assim, particularmente, estou muito otimista com relação a isso, porque é o mérito, né, da medida. Sim, por mais que, como você falou, talvez o Congresso não acabe dando a solução devido ao prazo exíguo para se resolver isso daí, vai acabar tendo que demandar uma ação do Executivo, quer seja uma medida provisória, enfim, mas não haveria, então, essa atuação. Porém, dentro do Executivo, há setores favoráveis, citamos aí o Silvio Costa Filho, o Renan Filho, os ministros. Há também setores não tão favoráveis assim, ou que pelo menos ainda não se pronunciaram oficialmente. O mais importante deles, o ministro Haddad, ministro da Fazenda, que é a quem caberá a palavra final, ou uma das palavras finais nesse processo. Tem alguma informação de como é que está a situação no Ministério da Fazenda para esse projeto? Não tenho, mas o que eu acredito, Leopoldo, é que vamos dizer, essa vertente decisória, né, não está mais assim, concentrada, né, como foi no governo passado na Fazenda. Eu acho que hoje nós temos um canal de diálogo mais aberto e, eu repito, o mérito, nós precisamos gerar esses investimentos. Isso é mais importante do que o valor envolvido em termos de, vamos colocar bem entre aspas, de renúncia fiscal, tá certo? Então, há empresas com planejamento de investimentos, nós precisamos gerar emprego, gerar renda, mas, sobretudo, né,
infraestrutura, né? Eficiência na infraestrutura, isso está intimamente ligado, né, com o reporto, né, permitindo, né, incentivando esses investimentos. Então, eu digo que o mérito da matéria, ele fala muito alto, e é claro que nós temos uma reforma tributária em curso, nós temos discussões em curso, há uma política, digamos, de você restringir, né, os incentivos fiscais, mas eu volto a dizer, se a gente continuar tributando investimento, não é um caminho bom. Então, eu acredito que essa decisão não ficará exclusivamente a cargo do Ministério da Fazenda. Mário, e que outros projetos estão como prioritários na agenda do IB? Bom, de cara, né, foi colocado a questão dos conselhos de autoridade portuária, né, voltarem com aquela cara antiga da 8.630, né, com uma representatividade mais equânime entre poder público, operadores e trabalhadores, né, voltar também a questão do... Aliás, uma mudança que completa 10 anos, né? Sim, 10 anos. E voltar também àquela questão do poder deliberativo do CAP, né? Essa é uma questão que foi colocada logo na criação do Instituto. E também o impacto da reforma tributária num setor que é eminentemente prestador de serviço. Há uma preocupação grande de como ocorrerá a absorção desses custos, né? E como ele se comportará dentre as diversas atividades no setor portuário. Mas, evidentemente, o IB não vai se debruçar exclusivamente sobre esses pontos. Isso é uma agenda de largada. A gente abre, Leopoldo, lembrando que o IB ainda está em construção, né? Nós ainda estamos sem a nossa sede, mas, enfim, nos reunindo ainda virtualmente. Mas há muitas outras questões de facilitação do comércio exterior, facilitação nos investimentos, melhoria de ambiente de negócios, desburocratização, segurança jurídica, estabilidade regulatória. É uma agenda muito extensa e a gente quer trabalhar também, junto com o governo, nessa questão de reduzir tempos de aprovação de investimento, tempos de liberação de outorga, assinaturas de contrato e talvez trazer de novo, né, essa questão dos investimentos, né? Como é que está se pensando os investimentos para o setor portuário e aeroportuário para os próximos anos, em termos de investimentos públicos ou concessões, parcerias público-privadas, né? É importante a gente ter clareza nos próximos anos. A gente sabe que esse ano houve um aporte para investimentos dessa natureza, né? Tanto no DENIT quanto em outras autarquias, em outros ministérios, mas será que vamos ter isso nos próximos 3 anos? A gente precisa ter esse horizonte até para entender melhor o desenho de como vai ser o ritmo de arrendamentos portuários, de outorgas, dos aeroportos regionais, como que essa agenda vai se aperfeiçoar e como a gente pode contribuir, evidentemente. Repito, né, o pano de fundo de todos nós, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, né, é um país melhor, viabilizar a infraestrutura, investimentos, criar emprego e renda. Você citou desburocratização. Você participou recentemente de uma reunião com o ministro Silvio Costa Filho, na qual ele deixou claro que uma das prioridades da gestão dele no Ministério de Portos e Aeroportos é desburocratizar e simplificar procedimentos para a implantação, quer de terminais privados, quer de terminais públicos. De que forma o Congresso Nacional pode participar desse esforço? Ou será que esta é uma ação que pode ser resolvida por ou decisões, medidas infralegais, ou apenas por iniciativa do Executivo? Então, no passado, nós tivemos algumas revisões, né? O decreto 9048 veio nesse sentido, né? Depois veio a lei 14.041, né? Veio a lei que precisou aí já de uma alteração legislativa, né? O decreto já não era suficiente. E a resposta é talvez as duas coisas, né? Talvez resoluções, decretos e portarias resolvam em âmbito administrativo essas questões de desburocratização. Talvez precise de uma alteração na 12.815 para viabilizar isso. O importante é a gente colocar os temas na mesa, né? A gente sabe que já existe esse programa, ou essa iniciativa, o Navega Fácil, né? Do Ministério com a agência reguladora, com a ANTAC. Sim. É uma medida excelente. Agora, ela não pode se perder na própria burocracia, né? Se nós começarmos a discutir muito, né, como desburocratizar... Vai gerar burocracia. Vai gerar uma burocracia. Então, a gente quer também entender um pouco o que está na pauta administrativa e, evidentemente, colocar à frente à disposição, né, via o Instituto, né,
para ser um facilitador também, caso precise de uma alteração legislativa, né? E porque às vezes você tem regulamentações que são questionadas na justiça, né? Sim. E nós tivemos a questão do contrato de uso temporário, por exemplo, né? A ANTAC regulamentou isso em resolução, a justiça acabou considerando a resolução irregular, ilegal, né? E depois precisou positivar em lei, né? Para pacificar. Para pacificar. Então, talvez não cometer o mesmo erro, né? Se for um caso de ter alguma coisa que possa suscitar dúvidas, né? A gente já vai na alteração legal e trabalha junto ao Congresso para isso. É um problema a menos, né? Exatamente. Mário, a agenda de 2023 está mais ou menos consolidada. O que esperar de 2024 nos setores portuário e aeroportuário? Bom, eu acredito que a consolidação de uma agenda nos aeroportos regionais, né, isso é importante. A gente no Instituto ouviu pouco o setor aeroportuário, nós vamos dedicar as próximas semanas, né, a uma agenda com os principais formadores de opinião no setor. Né, para operadores portuários? Operadores, inclusive, né, dos aeroportos, né, e seja nos aeroportos, seja nas empresas, né, para tentar entender também o grau de dificuldade que está tendo e implementar essa agenda. Repito, o Instituto vai ser um fórum de diálogos mesmo para a gente tentar entender e onde a gente pode contribuir. No setor portuário, que é mais próximo do DNA do Instituto, né, a gente já tem uma questão mais próxima, que é a cabotagem. A gente está aguardando a regulamentação da navegação da cabotagem. Isso impacta, da BR do Mar, né? Impacta diretamente, né? Lembrando que a cabotagem ela trabalha com Porto Nacional na origem e no destino, ou seja, ela dobra a estatística, né? E a questão das hidrovias, né? Que me parece também ser o momento de se trabalhar as hidrovias, né? E isso talvez seja acelerado, infelizmente, pelo problema que aconteceu na Amazônia, né? Era uma agenda que já estava presente, verdade seja dita, mas que ela pode ser acelerada por conta dessa crise hídrica lá na Amazônia. Mas esse é um problema que, vamos dizer, o Estado brasileiro está devendo essa agenda para o setor, para a população. Né? Então, acho que é o momento da gente tratar disso, sem dúvida nenhuma. Como é que a BR dos Rios, como estava sendo tratada, esse pacote de medidas para impulsionar o transporte hidroviário no país, poderia ajudar, ou pelo menos poderia talvez reduzir os impactos negativos dessa seca na região amazônica? Repassar a concessão, ou repassar a gestão das hidrovias permitiria de repente uma assiduidade maior em obras de dragagem? Essa seria a solução para evitar essa crise hídrica? Sem dúvida nenhuma. A crise você não conseguiria evitar, né? Porque ela reduziria os impactos. Exatamente, né? Isso. Quer dizer, você tem um nível de assoreamento maior na medida que você não draga, né? Então, algumas hidrovias ou rios navegáveis foram dragados. Madeira, por exemplo, o DENIT já vinha dragando com uma certa frequência. Mesmo Solimões. Sim. Agora, veja, o que precisa hoje para as hidrovias, né? Penso eu, né? Primeiro, a transformação de rios navegáveis em hidrovias. Nós não temos efetivamente hidrovias, né? Talvez a Tietê-Paraná, em algum trecho ali, possa ser classificado como hidrovia. Mas é navegação 24 horas por dia, não é? 365 dias por ano. Isso significa o quê? Significa ter ali profundidades regulamentadas, talvez outorgas mesmo, do uso da água, não é? Significa você ter ali sinalização, né, o balizamento, dragagens perenes, mas, sobretudo, aquilo que você colocou. Tem que ter um gestor. Né? Quem é o gestor da hidrovia hoje? Não tem. Não é? Você tem o DENIT fazendo obras, mas operação, o gestor operacional, alguém que coloque ali, né, os investimentos que são necessários, onde investir, qual o projeto, qual o licenciamento ambiental, em que momento do ano deve ser feito as obras, né? Quais as obras prioritárias, a interface com os governos do Estado. Nós temos um problema de safety e security, nós temos um problema de segurança da carga também, temos muito roubo de carga. Você fazer convênio com os governos do Estado, né? com polícias militares, enfim, com os órgãos de segurança pública. Temos terras indígenas, rios que passam em terras indígenas. A gente vai ter problema com isso? Não vai ter problema com isso? Temos que trazer IBAMA, FUNAI, para discutir essas questões. Então, veja, é um problema muito mais complexo, né, que tem que trazer todos esses atores. O que eu sinto neste momento é um alinhamento astral, né, todos querendo trabalhar para que as hidrovias funcionem. E você colocou muito bem, não é só a movimentação de cargas,
são as estradas também na Amazônia. Sim. Você não tem outra opção ali, a não ser voando. O aeroviário ou o hidroviário. Exatamente. E talvez trabalhar nessas questões também, né, com aeroportos regionais, com hidrovias, porque isso se refere aí à mobilidade, né, naquelas regiões, mas ter uma política pública clara para a região, isso é fundamental. A ANTAC, que você já dirigiu, elaborou já o plano de outorgas hidroviários. Mas, efetivamente, ainda não temos o marco regulatório do setor, que está sendo chamado de BR dos Rios. Você acredita que ainda neste governo haverá condições desse processo ser concluído? Acredito que sim. Nós temos ainda 3 anos. Mais de 3 anos, né? E sim, eu acho que assim, há muito claro o diagnóstico ou os diagnósticos do que tem que ser tratado, né? Você tem medidas legislativas para serem tomadas, mas você tem assim ações pontuais de investimentos, né, que você já pode facilmente iniciar, né? Agora você tem que fazer também no próprio PGO, né, e a ANTAC está a cargo disso, né, quais os trechos, né, que você quer outorgar, né? Vai outorgar o Madeira inteiro, o Solimões inteiro, o Tocantins-Araguaia inteiro, não é? Não, vamos fazer trechos que sejam mais racionais, para você colocar um gestor que comerciais. Atendem mercados distintos. Vamos querer pedagiar a carga num primeiro momento? Ou não? Vamos trazer primeiro a carga, fazemos uma PPP, colocamos dinheiro público ali e deixamos para pedagiar quando aquilo for uma hidrovia mesmo, com comunicação, com serviço de balizamento, com navegação, gerando receita, inteiro, gerando receita. Essas escolhas têm que ser feitas agora, né? Isso vale também para as hidrovias mais ao sul, né? Paraná-Paraguai, Tietê-Paraná, as hidrovias do sul, inclusive a Lagoa Mirim. Essas escolhas todas têm que ser feitas talvez à la carte, né? Os problemas de uma hidrovia não são iguais às de outra, né? E eu defendo muito, Leopoldo, começar isso com uma parceria público-privada e desenhar um modelo junto com órgãos de controle, talvez trazer o TCU, trazer os governos estaduais, fazer realmente uma união de esforços. Uma união de esforços para desenhar o modelo, ver quem opera naquela hidrovia, quem faz obras naquela hidrovia, quem tem cargas naquela hidrovia. De repente faz um joint, aí, uma sociedade de propósito específico, para ser o primeiro gestor daquilo. Deixa isso 5 anos ali, colocando dinheiro público, né? Alguma coisa que hoje estaria no orçamento do DENIT iria para esse gestor, e já criar um comitê ali para controlar isso, né? Para não ter problemas depois de prestação de contas, né? Já colocar alguém da CGU, por exemplo, ali para auditar essa empresa, né? De tempos em tempos, tipo um conselho fiscal, alguma coisa nesse sentido, né? A própria agência reguladora fiscalizando, talvez nesse momento inicial com lupa, né? Porque é um modelo que a gente ainda não conhece, né? Mas eu defendo muito uma construção dessa natureza. A N mãos, com a visão regional, com a visão federal. Positivo. Perfeito. Mário, muito obrigado pela entrevista, aqui pela tua participação no BNews Entrevista. Foi um ótimo papo. Prazer, Leopoldo. Você sabe que eu sou seu fã, né, Leopoldo? De longa data, né? Você é recíproco. Você realmente é especializado, né? E estamos à disposição aí e muito engajados no projeto aí do Instituto e da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Acho que a gente vai ter muita notícia boa aí nos próximos meses aí. Perfeito. E boas notícias que você também vai poder conferir no portal BNews e no jornal BNews. Mário, mais uma vez, muito obrigado. Também muito obrigado a todos que nos acompanharam esta edição do BNews Entrevista e continuem nos acompanhando no nosso portal BNews e também no nosso canal do YouTube, conferindo outras entrevistas do BNews Entrevista. Um forte abraço e até a próxima.